Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. O Brasil teve seu primeiro caso de Covid-19 confirmado em 26 de fevereiro de 2020. Mal tinha dado um mês dessa data, ali pelo dia 24 de março, quando a gente tinha estado no país que não tinha nenhum caso da doença, o plantão judiciário da Justiça do Rio já informava que casos de violência doméstica tinham aumentado 50% naqueles últimos dias, né? Quando a gente fala de violência doméstica, é claro que as vítimas, na maioria, são mulheres ou crianças, né? E nesse caso, 70% desses registros se referiam a agressões a mulheres. Um pouco depois, ali pelo dia 10 de abril, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher da cidade do Rio informou que em março os atendimentos dobraram em relação ao ano passado. Eles passaram de 109 registros em março de 2019 para 223 em março de 2020. É claro que aí a conclusão que a gente chega é que esses aumentos têm relação com o isolamento devido à pandemia, né? Isso não quer dizer, né? A gente pode dizer de forma alguma que a gente tem que aliviar o isolamento, claro, né? O problema não é o isolamento, né? O problema é a violência de gênero. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Marcela Ortolan, que é psicóloga da Defensoria Pública do Paraná e faz um trabalho justamente com questões de gênero, né? Obrigado por ter topado a entrevista, Marcela. Eu que agradeço, Luiz. Muito importante, um tema bastante importante para a gente conversar nesse momento. Quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa muito em violência física, né? Já vem a imagem na cabeça, assim, de um homem batendo numa mulher, né? Mas existem outras formas de violência, né? Esse conceito de violência é mais amplo do que a agressão física. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a gente tem muito essa ideia, né, que violência doméstica enfim, é uma violência física, é olho roxo, alguma coisa assim, né? A violência física, ela também acontece, ela é bastante importante. Contudo, existem pelo menos 5 tipos de violência doméstica, né, que a Lei Maria da Penha traz pra gente, que é a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E nem sempre elas são muito levadas em conta, né? Então, por exemplo, a patrimonial, você pegar um objeto e quebrar, ela é uma violência também, né? Você está fazendo, não está necessariamente batendo na pessoa, mas você está ameaçando ela de alguma forma. Fazer o uso de um dinheiro, né? Que, enfim, as pessoas estão fazendo uma economia para comprar alguma coisa em conjunto, e daí fazer uso desse dinheiro. É uma forma de violência patrimonial também. A violência sexual, ela é bastante pouco discutida dentro dos relacionamentos afetivos. Então, é muito comum casos de estupro conjugal, por exemplo. Contudo, não costuma ser muito falado sobre isso, né? Porque até não muito tempo atrás, estava na lei que a mulher devia ao homem, né, favores sexuais. Então, assim, ela teria que ter uma relação sexual com o homem, independente dela querer ou não. Fazia parte das obrigações do casamento dela. E aí, enfim, felizmente, né, esse estatuto, ele caiu, né, com a Constituição, mas, enfim, está na nossa cultura esse tipo de questão. E a gente tem aí a gente tem a questão psicológica em si, né, que é uma série de coisas que podem acontecer, nem sempre são levadas em conta, muitas vezes são tidas como violências menores, contudo, tem consequências na vida da mulher tão graves, né, quanto uma violência física, e elas precisam ser atacadas também, precisam ser, né, combatidas. Como que é um exemplo de violência psicológica, Marcela? Um exemplo bem clássico, tem até um nome, que é o gaslighting, por exemplo, que é você fazer com que a mulher duvide, acredite que está louca, e faça com que pessoas ao redor dela acreditem que ela está louca também. Então, você começa a fazer com que ela duvide da própria saúde mental dela, da própria, né, da lucidez, daquilo que ela está vendo, das coisas que ela está, enfim, percebendo. E isso é muito grave, porque a partir do momento que você duvida do que está acontecendo com você, a chance de você conseguir elaborar uma denúncia, por exemplo, ela é muito pequena. Um dos exemplos pode ser esse, que é o gaslighting. Eu enumerei ali no começo, né, na abertura, uns números que vieram do Rio, né? E aí o Rio, acho que ficou bastante esperto com isso logo no início da pandemia. E aí teve um núcleo de pesquisa em gênero, raça e etnia da Escola da Magistratura do Estado, fez uma cartilha sobre violência contra a mulher, específica para esse momento de pandemia, né? Imagina, né? O pessoal correndo para desenvolver vacina e tem uma parcela que precisa se preocupar em fazer um material desse tipo, né?
e eles enumeram lá uma série de tipos de violências como essas que você falou. Queria pedir um exercício para você, Marcela, porque tem tantos exemplos lá de isso também pode ser considerado, isso também. Tem alguma coisa que a mulher pode pensar que pode ser um exemplo que não vai estar enumerado, assim, né, assim, descrito nesses manuais, mas que ela possa pensar, olha, eu acho que isso aqui é uma violência também? Eu acredito que a principal coisa que a gente tem que ficar atento é o quanto isso, deixa a gente desconfortável, primeiro, né, os nossos sentimentos falam um pouco dessa situação, então, o quanto a gente se sente desconfortável e desrespeitado, mas também na questão do controle. Então, assim, o que isso que está acontecendo comigo vai diminuir a minha autonomia e vai aumentar o controle dessa pessoa que está comigo. Então, por exemplo, né, a própria questão do isolamento, né, mas é muito comum em violência doméstica a mulher ser isolada dos amigos, familiares, de diversas formas, não só geograficamente trancada em casa, né, mas dessa forma como eu comentei, começar a falar que ela é louca, ou começar a criar intriga, falar que não: "Ah, eu não gosto dessa sua amiga, eu não gosto daquela da sua mãe, eu não gosto do seu parente", né, e não de uma forma assim: "Ah, eu não gostei dessa atitude da sua mãe, eu não gosto da sua mãe com você", né, e aí vai afastando a Hum. pessoa de pessoas importantes da vida dela e que podem ser uma rede de suporte. Então qualquer coisa que, esteja aumentando muito o controle sobre você, questões inclusive, "Ai, me dá a senha do teu celular, porque daí eu vou Uhum. poder saber o que", enfim, alguma coisa, né. Todas essas questões, elas estão aumentando o controle da outra pessoa sobre você e diminuindo a sua autonomia. Então, tudo que aumenta demais o controle de outra pessoa, né, de uma pessoa sobre a outra, não é isso, não necessariamente é violência, mas dá indícios de que aquilo pode descambar para uma violência. Então, é uma coisa para ficar atento. Marcela, e nesse período agora, assim, muito específico que a gente está vivendo, né, de isolamento ou quarentena, surgiram formas novas de violência relacionadas a esse contexto? Então, formas novas, eu não conheço, né, não fiquei sabendo de nada muito novo. O que a gente tem percebido é um aumento no índice da violência e uma certa facilidade nela acontecer, por essas questões que eu já comentei, né. Então você tem um contexto específico, no caso da quarentena, uma é que as pessoas ficam mais em casa, então, né, isso você já tem a casa não é um lugar seguro para todo mundo, né. Uhum. Inclusive, o MP do Rio de São Paulo lançou uma nota falando que a casa é provavelmente o lugar mais perigoso para a mulher, né, porque já que 66% dos feminicídios acontecem em casa. A gente tem uma questão aí de diminuição de renda das pessoas, então Sim. umas dificuldades maiores financeiras, né. As mulheres, inclusive, que são a maioria entre os trabalhadores informais no Brasil, mas também todo mundo, a estimativa é que mais de 60% das pessoas tivessem diminuição na renda durante esse período, então tanto homens quanto mulheres, aumento do desemprego, né, nem todos os locais, estão pagando seus funcionários, algumas lojas, fábricas, enfim, fecharam. E aí você tem com isso uma aumento de dificuldades financeiras que não são é isso, não é aquilo que provoca violência doméstica, contudo são fatores de risco, então se aumenta esses fatores de risco. Aumenta também a dificuldade da mulher de fazer uma denúncia, Sim. então ela tem uma dificuldade aí de sair de casa, de encontrar outras pessoas, inclusive para reconhecer que está sofrendo violência, né, aquela conversa, às Uhum. vezes, que você tem com uma amiga, com um colega de trabalho, que vai levar você a ter um reconhecimento de que aquilo que você está sofrendo é uma violência, diminui, né, e você tem muito mais dificuldade de ir para uma delegacia, por exemplo, né, fazer um boletim de ocorrência. Você tem um aumento da frustração também, né, então os homens, normalmente, quando ficam em casa, eles têm muita, a identidade muito ligada ao trabalho, todos nós temos, mas, os homens em especial têm essa identidade ligada ao trabalho e menos às atividades domésticas, né. E aí quando você fica em Uhum. casa, você fica bem mais frustrado, e a gente sabe que os homens têm muita dificuldade de lidar com os seus sentimentos. E tudo isso pode entrar nesse caldo aí que aumenta os fatores de risco de violência doméstica. Marcela, quando a gente vai ver material sobre esse assunto, surge muito o sentimento de culpa, né, por parte da mulher. Como que esse sentimento surge numa vítima desse tipo de situação, se pra gente é tão claro que a pessoa está sofrendo uma violência, né? Por que ela se sente culpada?
É porque nem sempre é tão claro, né, nem sempre é Uhum. tão claro para a sociedade como um todo, inclusive. Mas ela se sente culpada porque nem sempre, os sinais eles começam sutis, né, então a pessoa não percebe, nem sempre percebe a tempo de conseguir sair. A outra coisa é que as mulheres com frequência entram em ciclos de violência, em que você tem uma violência mais forte, né, você tem uma situação de violência, e aí você tem uma fase que eles chamam de lua de mel, né, que é quando a pessoa pede desculpa, aí fica tudo bem, eles têm uma reconciliação, um período melhor, digamos assim, né, um período bom, e aí você vem um aumento da tensão e uma outra crise. E aí ela se sente culpada porque ela, de certa forma, não percebeu o que estava acontecendo com ela, né, então Uhum. às vezes ficou nesse contexto e não conseguiu perceber o que estava acontecendo. Muitas vezes as pessoas avisavam ou falavam e ela não conseguiu perceber, mas tem um aumento da culpa também por conta de as da as mulheres são muito acusadas, né, de serem o próprio homem fala: "Ah, eu tô te batendo porque você merece. Eu tô, enfim, isso que você tá passando, eu tô fazendo para o seu bem". Então, assim, uma série de coisas que vão acontecendo, uma série de, como que eu posso falar, explicações verbais para aquilo que está acontecendo, que vão culpando a mulher, e o próprio abusador faz isso. Não é uma questão só da sociedade como um todo. O abusador usa dessas estratégias para fazer com que a mulher se sinta culpada. O sentimento de vergonha é algo semelhante ou é tratado como de uma forma diferente? Ele entra muito nesse contexto, né, então as mulheres elas sentem vergonha por conta um pouco disso, assim, de se sentirem culpadas por estarem apanhando, mas também é óbvio que existem outras questões, como dificuldade de pedir ajuda, às vezes você vai até um órgão, né, que deveria tratar essa violência, e lá você é novamente revitimizada, então você acaba, eh, tendo vergonha com relação a isso. Tem outras questões, como por exemplo, a figura da mulher está muito ligada, o valor dela, né, infelizmente na nossa sociedade, com frequência está muito ligada a ela estar acompanhada de alguém. Então o Sim. casamento é tido como uma espécie de vitória na vida, né. Eu não estou falando isso que as pessoas acreditam nisso, né, assim, que todo mundo acredita nisso, não é isso, mas a nossa sociedade tem um pouco dessa questão, assim, né, para as mulheres é muito importante estar num relacionamento afetivo, estarem casadas muitas vezes, e aí com isso, que ao finali e elas são responsáveis por esses relacionamentos, né, então se um relacionamento não deu certo, ela muito provavelmente vai ser responsabilizada por isso. Então ela também tem essa questão de tentar até o final fazer aquele relacionamento dar certo, e muitas vezes nesse processo acabar deixando ficando vulnerável a violências. Marcela, numa situação que a mulher entrou nesse ciclo, né, que você falou, que vai se repetindo de violência, e a gente não precisa nem falar, assim, em transtornos no sentido de um diagnóstico muito preciso, né, mas o que que isso provoca nessas mulheres, né? Que estado emocional, que elas acabam desenvolvendo por conta dessa situação? Aí varia um pouco de cada pessoa, e da situação que ela está passando. Mas existem várias coisas que podem acontecer ao longo do processo, desde depressão, então elas podem ficar em depressão, né, porque afinal de contas, qualquer coisa que elas fazem está errado e não está certo, então, um aumento desses índices. Elas podem, a longo prazo, sofrer de, por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático, né, então Uhum. uma série de ansiedades e situações aí de ansiedade longe já desse contexto, mas que ainda continuam acontecendo, porque aquilo foi um evento muito intenso. Elas podem desenvolver, dificuldade de terem novas relações ou de se relacionar com outras pessoas, podem ter dificuldade também de construir relações, saudáveis a partir disso, né, depois de uma experiência tão intensa e tão complicada. Os impactos psicológicos da violência doméstica, eles são bem amplos e eles são bem entranhados na vida da mulher depois disso, né. Então você conversa com uma mulher que sofreu algum tipo de teve algum relacionamento aí que teve, essas violências, é muito provável que ela vai levar essas consequências psicológicas por muito tempo na vida dela. Então, e é isso, né, você não é uma coisa assim: "Ai, aconteceu a violência e necessariamente vai acontecer isso", diferente da violência física, né, que você tem, uma sei lá,
ah, houve um tipo de violência lá, a pessoa quebrou a perna, ela vai por conta disso, ela vai ter essa consequência, né. Mas a violência psicológica, ela é mais ampla, ela perpassa em várias áreas da vida, muitas mulheres perdem emprego, por exemplo, tem outras relações afetadas, então essa perda de apoio social, nem sempre ela consegue recuperar isso quando ela sai desse relacionamento, né. Os familiares, às vezes, ficam muito chateados com ela, os amigos, enfim, pessoas que avisaram muitas vezes sobre isso, ela pode, aquilo que a gente comentou antes da vergonha, né, ela pode sentir vergonha de procurar essas pessoas. Então, assim, as consequências psicológicas, elas são bem amplas na vida dessas mulheres. E não é só, digamos, que mesmo que uma mulher consiga sair dessa situação, né, se afastar desse companheiro, não significa que acabaram os problemas então, né? Sim, não significa. E, assim, o que a gente percebe também é que muitas vezes ela pode se afastar e nem sempre isso dá segurança para ela, né, alguns companheiros vão, perseguir, vão, mesmo ela indo para outro local, saindo de casa, se separando, isso não é uma garantia para que a mulher se livre do problema imediatamente, né, então ele ainda perdura por um tempo também na vida dela. Algumas mulheres têm filhos com seus agressores, né, esse tipo de relação é levada, por bastante tempo depois. Então, assim, a gente tem uma série de questões aí que vão aparecer nessas questões de violência e que ela não termina com um episódio em si de violência, né, ela pode continuar na vida da mulher, mas os impactos psicológicos são bem amplos e podem ser carregados aí para o resto da vida. Marcela, eu confesso que quando eu tive a ideia, né, de fazer esse episódio, eu consultei a Júlia, né, que foi quem indicou o seu nome, mas eu falei um pouco para ela assim: "Nossa, mas eu tô um pouco em dúvida", porque aí voltando para essa situação que a gente tá agora de confinamento, né, eu fiquei com receio de ser um beco sem saída, sabe? Tipo, nossa, mas como é que uma pessoa que vive essa situação e agora tá presa dentro de casa, será que tem alguma coisa que ela possa fazer, né? E a gente vai falar, vou fazer um episódio que não dá pra fazer nada, sabe? Aquela coisa desesperançada e frustrante. Queria que você respondesse, porque eu fico muito agoniado. O que uma pessoa pode fazer, né? Para não ser só isso, vai ter que passar quando a gente sair da quarentena que vai dar para fazer alguma coisa. Espero que não seja isso. Olha, eu fiz uma esses dias a gente estava, fazendo um levantamento, eu participo de um grupo, da BPMC, sobre que a gente está falando sobre Covid e tal, e aí surgiu a ideia de fazer um levantamento dos números de telefone que estão sendo disponibilizados na quarentena, né, das formas de como, enfim, pode ser feita uma denúncia, por exemplo. Então, assim, a primeira coisa é, os órgãos públicos continuam trabalhando, ainda que eles tenham, né, enfim, devido à à pandemia, né, eles precisaram também se readequar, mas devido à pandemia, muitos deles inclusive liberaram chats, por exemplo, no Telegram, no WhatsApp, telefones que você pode contatar, então isso é uma coisa, existem canais, os canais que já existem continuam funcionando e novos canais estão abertos para você poder fazer uma denúncia, mas não só fazer uma denúncia, buscar uma orientação mesmo. Então isso é importante. Então a gente tem os órgãos públicos se prepararam, né, como você falou aí que o pessoal do Rio de Janeiro logo no começo já falou sobre esse aumento, a gente tinha bem nos primeiros dias, logo que começou a se falar de quarentena aqui no Brasil, os dados da China apareceram para a gente, lá eles tinham tido um aumento de mais ou menos 50%. Esses dados se confirmaram aqui no Brasil, né, mais ou menos a gente teve em torno de 45% aí de aumento, eh, das situações aí de violência doméstica que de alguma forma chegaram aos órgãos públicos, mas assim, o que a gente pode fazer então primeiro é buscar esses órgãos que já estão trabalhando. A outra coisa, então a gente tem duas coisas que eu acho que a gente pode falar. Do ponto de vista da mulher, a gente tem algumas coisas que a mulher pode tentar observar. É óbvio que é muito difícil você sair de casa nessa situação, né, você tem uma dificuldade maior não só de estar mais presa em casa, mas também de conseguir, de enfim, encontrar um lugar para poder ir, né, todas as situações ficaram um pouquinho mais difíceis. Mas existem formas de você se proteger em casa. Então, por exemplo, se você tem objetos que você acha que podem ser usados contra uma violência, talvez não deixar eles muito à vista, por exemplo, facas, talvez, né, esconder elas de uma forma melhor, para não correr o risco aí de ter uma violência física mais, enfim, mais complicada. Existe uma forma existe uma coisa chamada plano de contingência, que as mulheres podem usar.
que é você buscar a rede de apoio para onde você poderia ir caso você precisasse sair de casa, o que você faria, conversar com as crianças em casa, caso veja, né, uma situação de violência, principalmente violência física nesse caso, né, explicar para elas o que elas devem fazer nesse caso, para onde elas devem ir, como elas devem pedir ajuda. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que podem ser feitas em caso de violência. Esse é um ponto. Eu não gosto muito de, não é que eu não gosto, é difícil falar sobre isso, né, porque é assustador. Sim, eu ia fomentar isso, porque em alguns materiais que eu li, as orientações são muito práticas, né. Tem coisas assim, se você tem carro, deixa a chave num lugar que só você saiba, mas a mão e o carro manobrado de um jeito que você não precise ficar dando ré, sabe, coisas muito concretas e são assustadoras mesmo, né. Sim. Então, assim, a gente está desacostumada a falar sobre esse tema, e aí quando a gente fala desse jeito, né. Sim, Mas tem, enfim, desde como você se protege, por exemplo, se por acaso você estiver apanhando, né, procure sempre proteger a cabeça, porque, enfim, se você desmaiar vai ser mais difícil de pedir ajuda. Então, assim, tem uma série de formas de você lidar com isso que são difíceis, mas eu acho que é importante saber que elas existem e que a gente tem que estar atento a isso, né. E numa situação de quarentena onde as coisas estão amplificadas, às vezes uma situação que, né, ela estava ali na beirada de uma violência mais, talvez mais grave, talvez ela tenha se precipitado, né. sim, O outro ponto que a gente pode pensar é do ponto de vista, dos homens, né, assim, as mulheres a gente pode, enfim, até desenvolver mais, né, então procure, se tiver pessoas que você confia, tiver como contatar elas, procure manter elas sempre, a par do que está acontecendo com você, então tudo isso vai ajudar nesse processo aí de você ter ajuda quando precisar, as pessoas saberem o que fazer. Com relação aos homens, tem algumas questões assim, ó, a gente sabe que é aquilo que eu comentei, né, os homens eles têm mais dificuldade de lidar com alguns sentimentos e normalmente eles transformam muita coisa pequena em raiva, né, coisas que as mulheres transformariam às vezes em tristeza, enfim, né, os sentimentos negativos dos homens e muitas vezes até os positivos são com frequência muito rapidamente transformados em raiva. uhum, E isso é uma coisa que não é boa, né, para quem está por perto. Então, uma coisa que eu sugiro aí para quem, né, se você você é um homem, está em casa e mesmo que você não more com ninguém e tal, a primeira coisa é converse com seus amigos, sobre sentimentos, sabe. Fale com eles sobre como você está se sentindo, o que está acontecendo com você, independente de você, né, estar com alguém ou não, enfim, isso é importante não só para uma questão de você ter esse contato, mas também para você mostrar para os seus amigos que você está disponível para conversar. Porque às vezes tem alguns deles que está precisando conversar sobre isso para, enfim, para aprender a lidar melhor com esses sentimentos. A outra coisa é assim, as mulheres estão mais engajadas, né, em trabalhos domésticos. Não porque a gente gosta, né, mas porque a sim, gente teve uma socialização para isso, alguém tem que fazer e acaba recaindo esse trabalho sempre sobre a mulher. Então, assim, divida as tarefas domésticas, sabe. Se você está em casa, às vezes é difícil mesmo ficar em casa, né, não é muito fácil, acho que para ninguém tá todo mundo tendo que se desafiar em algum momento aí, mas a partir do momento que você se engaja nas tarefas domésticas, elas ficam mais tranquilas, né, a relação normalmente melhora, a relação do casal melhora, a tarefa doméstica ela não é super divertida, mas ela dá uma sensação de completude, né, você faz uma tarefa que tem começo, meio e fim, e isso ajuda a diminuir um pouco essa sensação de frustração que a gente leva para casa. Então se engajar nessas atividades, elas são super importantes, porque elas podem, melhorar um pouco aí essa sensação, né, dos homens que estão se sentindo às vezes um pouco frustrados, e diminuir aí e melhorar a cumplicidade do casal mesmo, né, diminuir um pouco essa questão. É obviamente que eu estou falando de um cenário onde a violência não está tão grave, né, estou falando de um cenário onde a gente está vendo aí só a tensão aumentar, tal. E a outra coisa que eu sugiro, inclusive para os homens que estão bem, que estão em casa, né, que estão ou num relacionamento tranquilo, ou comentar com outros homens sobre essas atividades que eles fazem em casa. Incentive as pessoas ao seu redor, os homens ao seu redor, a se engajar em atividades domésticas. A gente sabe que às vezes uma mulher falando, né, fica muito de cobrança, mas, né, se você é um cara, você pode fazer isso. Às vezes incentivar aí os seus colegas, olha que legal, hoje eu fiz um almoço, né, eu tenho aqui todo dia, eu sou responsável por tais e tais atividades, né, então, para tentar incentivar aí as pessoas a não terem vergonha disso, a se engajarem nisso e
enfim, a tornar isso mais provável. Porque, por exemplo, esse episódio aqui de violência doméstica não é o tipo de episódio que os homens dão play, né? Sim. Então é mais difícil deles ouvirem. Mas um cara falando assim, ai gente, olha, às vezes é difícil, a gente tá num relacionamento, não é? Às vezes aí começa a pensar em divórcio e tal, mas tem coisas que eu tô vendo aqui que ajuda aqui em casa, fazer, né? Enfim, a gente dividiu as tarefas, a gente se planejou aqui, aí todo mundo tem um momento de descanso, um momento de trabalho e tal. Esse tipo de coisa pode ajudar bastante. Então, se por acaso algum homem deu play aí, não desligou ainda, é um trabalho importante que você pode fazer. Não, na hora de divulgar eu coloco lá que serve também, especialmente para homens, né? Você falou, é interessante que amigos homens podem ser melhores amigos e é incrível, né? Passam a vida inteira Sim, sem saber, né, como o outro se sente e são melhores amigos mesmo, né? Para quem vê, assim, na sim, verdade não sabem tanto um do outro, não compartilham esse tipo de coisa, né? sim. É porque a amizade, ela exige amizade, enfim, né, esse tipo de sentimento exige um pouquinho da prática da vulnerabilidade, né. E a gente não é tão treinado para vulnerabilidade, mas os homens em especial são menos. E aí, assim, você se mostrar vulnerável, falar de sentimentos, isso não é muito bem visto e não é só bem visto, as pessoas não aprendem a fazer isso, né. E os homens em especial, as mulheres são mais voltadas para os relacionamentos, então é importante aí que a gente comece a fazer isso, porque é aquilo que a gente vem falando, né, a quarentena a gente não sabe quanto tempo vai durar, e a violência doméstica em si, ela já está aí no mundo e a gente precisa combatê-la de alguma forma. Então, se a gente puder levar da quarentena, né, desse momento de isolamento, algumas lições, talvez essas possam ajudar a gente a combater outros problemas que a gente vai ter no futuro, né. Sim. A gente falou um pouquinho, Marcela, aquela parte que a gente falou até que é muito assustadora, né, de planos, né, ou atitudes mais práticas, né, para se defender de uma violência doméstica. Tem algo que você possa dizer mais do ponto de vista mental ou emocional para uma mulher nessa situação ter mais segurança ou mais força para procurar uma assistência? Ó, não é sua culpa. O que está acontecendo com você não é sua culpa. Eh, não é fácil buscar ajuda. A gente sabe que, enfim, nesse momento fica ainda mais difícil, né, você tem uma perda da privacidade, mas não sinta vergonha, e esse momento vai passar. Se você procurar ajuda, se você, conversar com as pessoas que podem te ajudar, seja amigos, sejam familiares, sejam os órgãos públicos que são responsáveis por isso, seja o médico que você vai se consultar em algum momento, um psicólogo, esse você deve pedir ajuda, tá, porque é uma situação difícil, as pessoas às vezes têm tabu em falar sobre isso, mas se tá acontecendo com você, esse é o momento importante da gente tentar tomar uma decisão. E não importa quanto tempo você esteja passando por isso, você sempre pode, enfim, mudar a partir daquele momento. Então não se sinta culpada, não sinta vergonha, a culpa não é sua, eh, essa situação que você está passando, né, a gente é bem estudada, a gente sabe exatamente de onde vem, né, não necessariamente exatamente, mas a gente tem ideia Sim. de quais são os fatores de risco, do que provoca isso, é uma questão social muito mais ampla do que você, então não é sua culpa, procure ajuda, porque, enfim, é isso que pode te ajudar aí a ter uma qualidade de vida melhor. Finalizando, Marcela, eu sei que pode variar muito, né, de caso a caso, mas considerando alguém que conseguiu, né, chegar a pedir ajuda e aí começou algum tipo de acompanhamento terapêutico, de forma geral, assim, o que que se procura trabalhar, né, nesse processo que eu imagino que possa ser bastante longo e variar muito, mas para dar uma ideia, assim, né, o que que se busca trabalhar com aquela pessoa que foi vítima dessa situação? Então, assim, ó, se a pessoa está passando ainda por essa situação, a primeira coisa a se trabalhar é segurança, né. Então é como manter essa pessoa o mais segura possível dentro daquele contexto. Mas se ela já passou, ou se ela está num processo também de um relacionamento, aqueles relacionamentos que, assim, estão ali naquele limiar entre violência e um relacionamento ruim só, muitas vezes é trabalhado autonomia, então formas de você, né, buscar a sua maior autonomia no seu contexto, eh autoconhecimento, reconhecimento daquilo que você faz,
na sua vida, que são coisas positivas para você, para sua comunidade, buscar engajar essa pessoa em questões sociais mais amplas, né, porque como a gente comentou, a pessoa vai ficando isolada ao longo da violência, é a violência que isola. Então você se engajar em questões sociais, às vezes grupos de mulheres que também passaram por situações assim, ou que trabalham com alguma coisa, tudo isso pode ajudar a mulher a sair dessa situação. E, obviamente, o tratamento específico para cada, né, condição. Se a pessoa chega com, enfim, uma depressão, né, enfim, um transtorno do pânico, por exemplo, obviamente essas questões serão tratadas também. Mas, normalmente, autonomia, autoconhecimento e esse engajamento em questões sociais costumam ser o caminho que, pelo menos aí a terapia feminista, né, que vem há mais tempo olhando para esses fenômenos, é o que eles costumam recomendar. E só para, enfim, para os profissionais, né, que possam estar ouvindo, quando você atende uma mulher que é vítima de violência, se ela tiver, você precisa fazer o reporte disso. O SUS tem uma plataforma, né, e lá tem um local para fazer a notificação, tem um formulário para você fazer essa notificação, então é necessário que você faça. Essa notificação, ela não é uma denúncia, então, assim, não vai gerar um processo, não vai ter policial batendo na casa dela, contudo, isso é importante por uma questão epidemiológica, para a gente saber quais são esses dados dessa violência. E muitas vezes, a única pessoa que essa mulher não vai fazer essa denúncia, e a única pessoa que ela vai ter contato é esse profissional da saúde, independente dele estar no serviço privado, no serviço, né, trabalhando numa unidade de saúde, independente de onde ele trabalhar, ele deve fazer o reporte nessa plataforma do SUS para a gente ter ideia desses dados. Então, mesmo um médico, um psicólogo, por exemplo, atuando no consultório particular, ele deve fazer esse reporte. Qualquer especialidade, né? Qualquer especialidade, um fisioterapeuta, né, quem aparecer ali na frente, qualquer profissional da saúde aí que esteja em contato com uma mulher em situação de violência, tem por obrigação profissional fazer esse reporte, né, nem sempre, como a gente não é um tema que a gente nem sempre discute porque é difícil, às vezes a gente acaba não sabendo desse tipo de coisa, mas isso é super importante porque ajuda na construção de políticas públicas, que é o que vai mudar, né, por mais que a gente fale individualmente aí de soluções e coisas que possam ajudar as pessoas, o que vai transformar essa situação são políticas públicas, seja educacionais, seja voltadas para o tratamento desses processos, dessas denúncias, seja para, enfim, para como trabalhar a segurança das mulheres que estão numa situação de violência, né, as políticas públicas que vão fazer uma diferença, provavelmente mais individualmente. Nós profissionais temos um trabalho muito importante aí com cada mulher, com cada pessoa que está passando por isso. Legal. Obrigado, Marcela. Eu sempre deixo em aberto uma última questão, assim, ou para você falar algum tópico que a gente não trabalhou e que você acha importante, ou deixar uma mensagem final. Várias coisas que você falou aqui me pareceram uma ótima mensagem, assim, para ficar como conclusão. Mas tem algo que você queira mais chamar a atenção sobre esse tema? Bom, eu acho que o Brasil aí conseguiu, apesar das nossas dificuldades, né, nesse ponto a gente conseguiu ter algum tipo de preparo, assim, os órgãos públicos estão preparados para atender essas mulheres, né, a gente teve um aumento aí na disponibilidade de canais nesse momento, e sobretudo, assim, é um momento em que a gente precisa que todo mundo colabore. A gente sabe que tem ditados, né, que falam que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas a gente não pode não meter a colher nesse momento, né, já não podia Uhum. antes e agora mais do que antes. Então, assim, percebeu que tem alguém na sua família que talvez esteja passando por isso, uma amiga sua, um vizinho, é necessário que você ofereça ajuda, faça denúncia, chame a polícia, ligue para os canais disponíveis, converse com alguém, não deixe acontecer, porque muitas vezes essa mulher não vai ter oportunidade de fazer ela mesma pedir ajuda. Algumas vezes, elas não estão, por exemplo, com o celular disponível, né, elas vão precisar que você faça esse contato com órgãos públicos. Então, assim, se você percebeu que tem alguém no seu círculo de amizades que talvez esteja precisando de ajuda, ofereça essa ajuda da forma como ela for mais adequada, tá, da forma que for mais adequada para você, né, naquele momento, seja denunciando, seja, né, enfim, conversando com a pessoa, para que a gente consiga diminuir aí o risco das mulheres, né, mulheres e também das crianças, enfim,
que estão em casa aí, muitas vezes, em uma situação bastante delicada, isoladas com seus agressores. Então a gente não pode, como sociedade, como, pessoas também responsáveis, né, por um fenômeno muito mais amplo, a gente precisa, assumir a nossa parte nesse processo e fazer as denúncias, oferecer ajuda e fazer aquilo que tiver possível para poder diminuir essas situações de violência. Ok, muito obrigado, Marcela. Acho que foi ótimo para conscientizar, né, e tentar ajudar as pessoas que às vezes estão muito vulneráveis e às vezes se veem sem saída. Eu Muito que obrigado, viu? E agradeço. bom trabalho aí, um trabalho fundamental pra Muito gente. obrigada, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho aí de divulgação, né, em geral, sempre, não só nesse momento. E obrigada pela oportunidade, espero que tenha sido útil para o pessoal. Obrigado, Marcelo. Um Um abraço. abraço. Obrigado por terem ouvido mais esse Entre Mentes. Esse é um assunto muito caro, né, para as redes Drauzio Varela e para todo mundo que trabalha aqui, né, esse assunto da violência contra a mulher. E como a gente viu, esse episódio tem orientações não só para quem sofre, né, para quem está numa situação de violência doméstica, mas para homens, para pessoas que conhecem quem está nessa situação. Então eu peço que, se você ouviu esse episódio e considerar que ele pode ajudar qualquer pessoa nessa situação, que indique, né? Ou para homens mesmo que você conheça que podem se beneficiar disso, né? A gente viu algumas dicas que a gente falou aqui, né, que são assustadoras, né, que você precisa, se você for agredida, proteger a cabeça para não desmaiar, para não ficar impossibilitada de pedir ajuda, né? Imagina o grau de violência que a gente está falando, a gravidade desse tipo de situação, né? Mas a gente falou aqui também sobre isso, sobre as orientações que pessoas próximas, que sabem, né, que conhecem alguém que está nesse tipo de contexto, o que elas podem fazer para ajudar, os homens, o que eles podem fazer, até uma reflexão profunda, né, que a masculinidade precisaria fazer. Então, quem você identificar aí que você conhece que pode ajudar de alguma forma a melhorar esse quadro que a gente tem, né? O Brasil, infelizmente, sempre é um dos campeões nesse tipo de estatística. Que indique, né? Se você acha que pode ajudar, indique esse episódio. Com certeza a gente vai ajudar muita gente. Obrigado, até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.